Olá, meus irmãos, meus amigos. Nós tratamos vários assuntos sobre o pecado, mostrando que o pecado não tem poder sobre a salvação. Daqui umas mensagens nós vamos entrar no assunto santificação. E aí você vai ver a questão agora do que é a santificação, como Deus cobra do salvo. Mas nós estamos vendo uns textos aqui também que mostra a questão da salvação. Quem é salvo, o que o salvo pratica e o que o salvo não pratica. Então a Bíblia nos exorta a isso. Então nós vamos aprender aqui também na questão do pecado. E aí esse texto de João nos abre muito entendimento sobre que quem é salvo e quem não é salvo. E a Bíblia não autoriza o crente a pecar. Apenas que o pecado não tem poder de tirar a salvação. Mas a Bíblia não autoriza em hipótese nenhuma o crente pecar. Queremos falar hoje sobre o salvo não vive na prática do pecado. Queremos ler 1 João capítulo 3, verso de número 6, que diz assim, ó: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Estamos tratando aí nas duas últimas sobre este assunto. Mostramos a questão da tradução, o texto original em João capítulo 1, 1 João capítulo 1, verso 8, 9 e 10. O que mostra o verbo ali na questão do capítulo 1 e na questão aqui do capítulo 3, lá ele está no auristo, na língua grega, é uma ação única. E aqui no capítulo 3, para não ser uma contradição bíblica, a Bíblia não entra em contradição, no verso 6 ele diz, qualquer que peca, qualquer que permanece nele não peca. Aqui ele está no particípio presente. O que implica isto? É uma ação contínua, habitual, constante, repetitiva. Essa é a conjugação do verbo no particípio presente. Então aqui a tradução ficaria assim, ó: qualquer que permanece nele não peca continuamente, não peca habitualmente, não peca repetidamente. Por isso que ele diz assim, que peca não viu nem o conheceu. Veja o verso de número 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho do Homem, o Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quem comete o pecado continuamente, quem vive no pecado, quem tem a prática habitual do pecado é do diabo. Verso de número 9 diz assim, ó: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Porque a Bíblia diz que nós pecamos todos os dias, e é verdade. Mas nós não temos a prática habitual do pecado. Nós vamos tratar da santificação. Os queridos leitores, irmãos que nos assistem, vão ver que quando nós pecamos, o Espírito Santo nos incomoda. O salvo não está livre do pecado, mas ele é incomodado por Deus. Então a tradução aqui, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado continuamente. Não vive habitualmente pecando, ele não tem prazer no pecado. Ainda tem um versículo aqui no capítulo 5, no verso 18, que está na mesma conjugação na língua grega. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, não vive na prática do pecado, não peca habitualmente, não tem prazer no pecado. É a diferença de João capítulo 1, verso 8, 9 e 10. Que diz que nós pecamos. Se você disser que não é pecador, você está dizendo que Deus é mentiroso. Então não há contradição. Conjugação dos verbos estão em posições diferentes. Um é ação única, no auristo, e aqui é uma ação contínua, habitual. Então aqui está a grande diferença. O salvo, ele não vive pecando habitualmente, ele não tem prazer no pecado. O Espírito Santo o incomoda. Por isso que ele diz, aquele que vive na prática do pecado é do diabo, não é salvo. O salvo não vive habitualmente no pecado. Ser do diabo é deixar-se conduzir por ele. Vamos ver um texto lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 9. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 9. Ele diz assim:
a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Aquele que vive no pecado, ele deixa-se conduzir por essas mentiras de Satanás. Um outro exemplo muito bom está em João capítulo 13, quando fala de Judas. João 13, verso de número 1 e 2. O Evangelho segundo João, capítulo 13, no verso 1 e no verso de número 2. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Viver habitualmente no pecado é deixar-se conduzir pelo diabo. O diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. No verso de número 27, diz assim, ó: E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. E Judas saiu para trair o Senhor. Pecar habitualmente é ser filho do diabo, é enganar-se a si mesmo e nunca vai enganar a Deus. Pode até enganar as pessoas, mas nunca vai enganar a Deus. Judas enganou até os discípulos, mas nunca enganou a Deus. Deus sabia que ele era perdido. Então, viver na prática do pecado é um grande sinal, é um forte sinal que você nunca teve conversão, você nunca foi salvo em Cristo Jesus. Pense nisso, mude sua vida, deixe Jesus te transformar e te salvar. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, obrigado por mais uma vez, ó Deus, poder estar aqui gravando a mensagem e rogando, ó Deus, que o Espírito Santo venha trabalhar em cada coração que assiste e ouve as mesmas. Pai eterno, que esse material venha tocar nos corações de maneira muito especial e, ó Deus, converter pessoas que estavam enganadas sobre o assunto conversão. Não deixe, ó Deus, irem para o inferno com a lei do engano de Satanás. Ó Deus, que essas mensagens transformem outras vidas também que ainda não tomaram sua decisão. E que assim essas mensagens possam chegar até os confins da terra. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.